quando eu era mais novo, assim, da idade de você, a gente ouvia um jargão muito engraçado falando sobre trabalho, sobre a tristeza que é às vezes trabalhar, uma coisa assim que o pessoal falava, isso é uma desgraça e tal. Aqui na igreja eu ouvia muito isso. Isso é uma desgraça porque é tudo culpa de Eva, não sei o que, o pessoal falava muito isso, é culpa de Eva, se a gente trabalha, não sei o que, é culpa dela que comeu a tal da maçã lá, não sei o que e tal. E aí eu me lembrei disso, né, porque o pessoal costumava falar muito assim, que se Eva não tivesse comido a tal da maçã lá, a gente estaria tudo hoje no bem bom, no jardim, tomando sol, água fresca, água de coco, estilo episódiozinho que tem nos Simpsons, né, que o Homer tá deitado lá, ele começa a tirar um monte de filete de bacon do porco e fica comendo ali no paraíso perfeito pra ele, né? E o pessoal costuma falar muito assim, poxa, a desgraça que a gente vive hoje é culpa de Eva, ô Senhor da glória. E não por causa disso, mas eu já havia escrito uma mensagem há um tempo e fui só escrito assim, né, mentalmente. Hoje eu fui botar tudo no papel, acabou ficando bem grande. Eu aconselho, como sempre faço no prego, eu aconselho a quem quiser escrever, pegar o celular, anotar e tal, porque são muitos apontamentos e até eu esqueceria tudo. Quando chegasse na metade eu tinha esquecido, então acho válido sempre anotar, serve de conselho prático para a nossa vida. E vamos lá então. Falando até sobre isso, a gente vai entender um pouquinho e eu vou conversar um pouquinho, fazer algumas observações que eu tenho acerca dessa desgraça aí que a tal da Eva trouxe pra gente, ou se foi Eva ou se não foi Adão, não sabemos. Vamos descobrir olhando o texto de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia. A gente vai ler do 1 ao 13. A gente vai ler do 1 ao 13 e primeiro vamos lê-lo inteiro. Depois a gente vai voltar e pontuar versículo por versículo algumas coisas que eu, pela misericórdia de Deus, consegui estruturar aqui dentro, tá? Gênesis 3, do 1 ao 13, diz assim. Tô no telão. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual ele proibiu de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Uma história bem conhecida, né? Na verdade, a primeira história da primeira família, o princípio da primeira civilização da Bíblia, extremamente conhecido por todo mundo, talvez não em detalhes assim, né? Com essas passagens todas, mas de certa forma é quase que unânime, que praticamente todo mundo já ouviu falar da história de Adão e Eva, né? Ou no mínimo conhece, ou mesmo que não seja biblicamente correto assim, pelo menos pela televisão ou pela mídia já ouviu falar de alguma coisa. Sempre tem umas histórias de uns desenhos de Adão e Eva com folhinhas aqui nas partes íntimas, etc, etc. Então, basicamente todo mundo já ouviu falar, mas a gente vai... Para passar isso tudo, a gente primeiro tem que ver o que estava acontecendo ali naquele lugar, naquele instante bíblico, né? E para isso a gente vai primeiro trabalhar um pouquinho o contexto. Se você for ver, a gente está no capítulo 3,
O capítulo 1 e o 2 trata da criação. Os cristãos compreendem e creem que o mundo foi criado por Deus em 7 dias completos, dos quais desses 6 dias Deus criou e um deles ele descansou. E ele assim deu essa mesma ordem para o homem: olha, você vai descansar um dia desses 7. E aí Deus foi lá, criou o sol, a lua, tal. Obviamente primeiro veio a luz, depois Deus criou o sol e a lua para guardar dia e noite, depois Deus criou as estrelas, criou os animais, criou os mamíferos, criou os répteis e por aí vai. Por último, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, como você vai achar mais ou menos lá no capítulo 1, versículo 24, 25 por aí. Você tem Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. E aí a gente vai definir agora o seguinte: quem são os personagens dessa história que a gente leu aqui? Basicamente 3: Adão, Eva, serpente. É básico, né? 3 personagens. Você vai encontrar também a história da criação deles, de onde que eles vieram. No capítulo 1, do versículo 24 ao 30, conta a criação dos répteis, como você viu ali. A serpente era o mais astuto dos animais selvagens, e outras traduções dos répteis e tal, que Deus criou. E o histórico dos animais selvagens que Deus criou está por aí, no capítulo 1, versículo 24 até o 30, mais ou menos. E outra coisa, o cenário. Qual era o local onde eles estavam, né? Como é que era o tal do local onde eles estavam? A gente lê que era o Jardim do Éden, mas a criação, a Bíblia também registra, escrito certinho, como é que era o tal do local. Você vai ver no Gênesis 2, do 8 ao 15, você vai achar a descrição exata de como é que era o jardim. Deus criou um jardim no meio do Éden, na banda do Oriente, lugar perto da Mesopotâmia, hoje em dia lá perto do Iraque, mais ou menos, dos quais dali desciam 4 rios, que é Gion, Pison, a gente falou desse rio essa semana. Oi? Eufrates e Tigre, né? Gion, Pison? Gion, Pison, Eufrates e Tigres. 4 rios cortavam o local tinha um lado que o jardim tinha umas partes que tinha ouro, outras partes tinha pedras preciosas, tinha animais e por aí vai. E a Bíblia vai relatar também que os seres humanos e os animais viviam em plena harmonia no início, porque todos eram herbívoros. Então nenhum comia ao outro, o animal não comia homem e o homem não comia animal. Isso aí só vai mudar lá na frente depois do dilúvio. Depois que o dilúvio acontece, lá pra frente, o Senhor Deus reestrutura a humanidade toda e define que a partir dali o homem poderia comer animais, e suscita nos animais o desejo também de comer uns aos outros e homens, e aí começa a parte da alimentação de forma carnívora. Então, até então, eles todos podiam conviver em paz porque não tinha essa fome carnívora entre homens e animais. E você vai ver do 2:8 ao 15, essa mesma definição de como é que era o local, tudo bonitinho, galindo, papapá, florezinha, tudo maravilha. Deus pegou o homem, primeiro criou todo o local, deixou tudo preparado, pegou o homem do barro, criou ele, jogou ele ali dentro e deu ele a responsabilidade. Então você vai cuidar do jardim que eu criei e você vai dar nomes aos animais e cuidar dos animaizinhos. Bem simples, né? Ele era tipo um fazendeirozinho. Cuidava da terra, arava a terra, porque não tinha ninguém para arar a terra, etc. A Bíblia vai falar. E o homem cuidava da terra, dava nome aos animais, ele era um fazendeirozinho. É tipo um Farmville, né? Joguinho que tinha antigamente. E aí vem outra coisa: depois que Deus faz tudo isso, coloca o homem lá, faz ele dar uma ordem. E essa ordem a gente vai ver no capítulo 2, versículos 16 e 17, que é a ordem que já foi repetida na leitura aqui, não precisa chegar lá. E Deus vai falar: olha só, tem árvore pra caraca, você pode comer todas as frutas, são lindas, tudo maravilhoso. Porém, você só não pode comer de 2 árvores, na verdade, né? Uma é a árvore da vida, que está no meio do jardim, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também está no meio do jardim. Ou seja, Deus preparou todo um ambiente para Adão e Eva viverem, e só falou o seguinte: vocês podem comer tudo, menos essas 2. Deus só colocou essas 2 restrições sobre eles, em termos de obediência no local que eles estavam ali. E aí a gente vai ver agora como é que essa coisa aconteceu. Eu vou estruturar a passagem e depois a gente vai fazer alguns comentários acerca do versículo. Aí agora o telão pode me ajudar, até para vocês não precisarem, podem ver no telão melhor. Versículo 1. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha colocado, tinha feito a terra. Bom. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Vamos lá. Ninguém entendeu nada, né? Foi muito rápido. Mas de propósito, vocês já leram, tem tempo também, senão muita coisa não dá pra falar. Primeira coisa, a gente observa nesse versículo aí, básico. Ela perguntou à mulher: olha só, 2 coisas. Não foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim?
Está escrito ali. Primeira observação que a gente faz é o seguinte: a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse, que essa serpente não era um simples animal, não era somente uma serpente. Você vai observar lá em Apocalipse 12, 9, quem quiser pode olhar depois, que a Bíblia vai dizer que essa serpente antiga que engana todo mundo era Satanás, era o diabo. E aqui cabe entrar num esclarecimento básico, que dentro da fé cristã, nós cremos sim que existe um inimigo. Como o Antônio falou, a gente sempre costuma falar que existe sim um inimigo da nossa fé, existe sim um inimigo de Deus, existe sim um inimigo dos seres humanos. E ele é real, tá? Só para esclarecer, existe um inimigo e esse inimigo é real. E a Bíblia vai declarar que esse inimigo se chama diabo ou Satanás, isso aí vem lá do grego e do hebraico, que significa adversário ou opositor, etc. E ela vai dizer que essa serpente que estava no início conversando com Eva era o tal do Satanás. Então, para a gente começar, é o seguinte: a primeira observação que a gente faz é: o tal do inimigo, quando ele vem, isso aí é bem básico, primeira coisa, ele sabe muito bem o que Deus disse, tá? Então, se você tem alguma dúvida da existência do diabo, do Satanás, etc., esqueça isso, tá? Existe, e não só existe ele, como ele sabe muito bem o que Deus disse. Foi o que ele falou para Eva: olha só, Deus disse tal, tal, tal. Só a diferença é o seguinte: ele deturpou o que Deus disse ali. Porque se você for observar a ordem daquilo que Deus deu para Adão e Eva, Deus falou exatamente o contrário. Olha só, vocês podem comer tudo, todas as árvores, só não pode comer uma. Aí o que o diabo pegou e falou? Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim? É sério? Caraca! O que eu tiro daí? Não só o diabo, assim como os seus seguidores, etc, etc, eles vão sempre dizer que aquilo que Deus diz pra gente nos tira a liberdade. A vida com Deus nos tira a liberdade. Vão sempre dizer que você não tem condições de viver uma vida livre, que você é escravo quando você vira crente, ou quando você se converte, ou coisa do tipo. Porque ele vai dizer sempre assim: ó, Deus não disse que você não pode comer árvore nenhuma, você não pode comer fruta nenhuma, você não pode desfrutar de nada. E aí você fica sempre com aquela pressão do mundo dizendo o tempo inteiro: você vai perder sua liberdade, tá? Você não vai poder fazer as coisas que você faz. Você não vai poder viver uma vida normal por crer em Deus. Quando na verdade a situação é exatamente o contrário. Você tem uma vida de liberdade com Deus, mas você também tem uma vida de regras. Como tudo na nossa vida. Nós temos uma vida de liberdade com Deus. Sim, temos, mas temos uma vida de regras. Alguma coisa a gente tem que obedecer. A gente tem que aprender, a gente tem que ser disciplinado. E aí você vai ser o tempo inteiro bombardeado pelo mundo, pelo diabo, por todas as coisas, dizendo o seguinte: você não tem liberdade, você está perdendo a sua adolescência, você está perdendo a sua juventude, não tem liberdade, você não pode fazer nada, que absurdo, olha isso, vem pra cá, vem porque aqui você tem liberdade, aqui é melhor, aqui você é livre, aqui você faz o que você quiser, ninguém bota o dedo na sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai ver no versículos 2 e 3 o seguinte: que ela respondeu à serpente, tá? Ela chegou para a serpente e falou o seguinte: não, peraí, vou te corrigir, tá? Deus disse o seguinte: podemos comer sim das frutos das árvores do jardim, tá? Somente do fruto da árvore que está no meio do jardim é que a gente não pode comer. Então, o que eu tiro daqui? Eva estava pronta para corrigir a serpente quando ela veio atacá-la sobre a verdade de Deus. Ou seja, Eva tinha na ponta da língua, na ponta dos lábios, na sua mente, preparado sempre a verdade daquilo que Deus disse para poder comparar com aquilo que o diabo disse. Ou seja, ela estava sempre pronta para responder. Ela sabia o que era o certo, porque quando viesse o errado, ela poderia comparar e ver: não foi isso que Deus disse, não, peraí. Ele falou que eu posso comer sim, peraí, segura a onda. O que eu tiro disso? A gente tem que entender, e aí volta a apologia que eu sempre faço quando eu prego aqui, que é o seguinte: tem que conhecer a Bíblia, tem que saber o que Deus disse de fato, senão tu vai ser enganado, senão tu vai ser ludibriado facilmente, tá? Você tem que entender a Bíblia, você tem que ler, tem que... brincadeira, é chato, não sei o que, tal. Tá? Assim como os professores de faculdade falavam: olha só, não vale a pena e não resolve se você vier só na aula e depois quiser fazer a prova, é a mesma coisa. Não adianta você só ler a Bíblia quando passa no telão, que não vai render. A primeira prova, no primeiro problema que você passar, vai cair. Certamente vai cair, tá? Então, é um princípio básico de uma vida cristã sólida, é você entender a palavra, você conhecer e saber o que Deus disse.
Se você não souber, enquanto você não entender, não souber o que Deus diz, você vai estar sempre sendo enganado por alguém que disse que Deus disse alguma coisa e na verdade não é. Era uma mentira e você vai estar sendo enganado pro resto da sua vida, enquanto você não aprender, não entender aquilo que a palavra de Deus realmente fala. Outra coisa interessante que a gente tem que observar aqui, até alguém que namora aqui, olha, quantidade boa, né? Mas isso é legal, vamos lá. Até para quem não namora, é uma lição muito válida. Você vai observar lá atrás, no texto da criação, quando Deus cria Adão e Eva, etc, etc. Deus cria primeiro Adão. Aí Deus cria Adão, bota ele no jardim e fala para ele: Adão, você não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Depois disso é que ele cria Eva, tá? E aí a serpente vem falar com Eva. E Eva diz: ó, Deus disse tal, tal, tal. Eu te pergunto, como é que Eva sabia isso se ela só foi criada depois da ordem de Deus? A forma mais fácil da gente presumir isso é o quê? Adão foi criado, Deus deu ordem para Adão, criou Eva depois. O que Adão fez? Eva, Deus falou para isso não acontecer, tá? Então, dois tópicos básicos. Para você que namora, é sua responsabilidade, homem, ensinar a sua namorada a palavra de Deus, tá? Senão você não é um namorado crente, você pode ser qualquer outra coisa, menos crente, tá? Segundo, para você que é solteiro, antes de querer namorar, se prepare para ensinar a palavra de Deus para alguém, senão você tá errado, tá? Você que recebeu de Deus a ordem, você que recebeu de Deus o chamado até de ter alguém, se prepare, você vai ter que ensinar alguém. Mesmo que você não pregue pro resto da vida, você vai ser professor de uma alma pro resto da sua vida, que é a sua namorada, a sua esposa, tá? Então se você tá solteiro, Deus, eu quero uma namorada, aprenda a ensinar a Bíblia para alguém primeiro, que quando ela vier, ela vai ser a sua missão, tá bom? Olha essa aí. Versículos 4 e 5, vamos lá. 4 e 5, a serpente vai falar com Eva de novo, depois disso. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore aí, os seus olhos se abrirão, olha só. E vocês, igualzinho a Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha que delícia. Ele faz uma promessa magnífica aqui, né, para Eva, né, nesse momento. Fala: olha só, vocês não vão morrer, calma, não é bem assim, as coisas não são tão graves quanto está parecendo, sabe? Deus disse morrer, mas não é aquele morrer, é morrer, assim, sabe? E o que o diabo fez ali? Ele amenizou a ameaça de Deus. Deus falou: olha só, desobedeceu, vai morrer. O diabo falou: não, pode desobedecer que tal, mais ou menos, não vai morrer tanto assim não. Vai ficar só meio morto, vai ficar só doentezinho, ou menos ainda. Não, vocês não vão morrer, tá? Então, entenda o seguinte: sempre vai existir alguém que vai dizer pra você que o preço da desobediência não é exatamente a morte. Talvez seja uma queda, uma dorzinha no calcanhar, uma coisa do tipo. Sempre vai chegar alguém e falar pra você que se você desobedecendo a Deus, não é bem assim, não vai ficar tão ruim, não vai perder tanta presença de Deus, não. É só uma coisa meio básica, etc, etc. E juntamente com isso, sempre vai ter alguém que vai dizer pra você, vai prometer que você desobedecendo a Deus, na verdade você vai ser livre, você vai ser melhor. Olha só, você vai crescer, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais espiritualmente evoluído, tá? Ele faz duas promessas ali. Primeiro, seus olhos se abrirão, vai prometer pra você ascensão, vai prometer pra você crescimento, você vai crescer, você vai ser melhor, seus olhos vão se abrir, você vai começar a ver as coisas de uma forma mais clara. Segunda promessa que ele faz: vocês, igualmente a Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. Ele está prometendo pra você um crescimento espiritual longe da presença de Deus. Você vai ser igual a Deus, mas você vai ser igualzinho a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai saber tudo. Venha, aprenda comigo, eu te ensino, eu te ajudo. Não tem problema, você não vai morrer. Entra aí com mais uma advertência sobre as consequências da desobediência a Deus e umas promessas que você pode receber aí fora ou aqui dentro, em qualquer lugar. Ninguém está isento disso. Você pode, em qualquer momento, promessas de ter uma vida muito boa ou muito saudável, muito próspera, longe de Deus. Vamos lá, a gente vai ver se vai rolar isso aí ou não, né? E outra coisa, a gente vai ver nesse versículo também que Deus, olha só, Deus
sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore aí, vocês vão ser igual a ele. O que ele estava falando ali? Cara, Deus tem medo do teu crescimento. Deus tem medo de você chegar perto dele. Deus tem medo de você crescer tanto e chegar próximo dele. Olha que absurdo que a serpente falou para ela. Deus, tadinho, Deus está morrendo de medo. Ele não pode deixar que você coma dessa árvore, porque se você comer, você vai chegar perto dele. Entendeu? Ele chegou ao absurdo dizer que alguém um dia se compararia ao Deus de tanto desobedecer a Deus. Sabe? Tem senso? E não tem o menor. Mas ela caiu, ela acreditou. E, consequentemente, todos nós podemos um dia vir acreditar nisso. Acreditar que nós conseguimos crescer e chegar o mais próximo possível de Deus sem Deus. E, na verdade, o mais próximo possível de ser Deus. Isso aconteceu muito antigamente com os filósofos, e até hoje acontece com o neo-ateísmo aí, que afirma que você vai crescer, você vai melhorar e vai evoluir espiritualmente ao ponto de ser quase um Deus. Mesmo que você não tenha aquelas características todas de imortalidade, onisciência, blá blá blá, você vai ser igualzinho a Deus. E tem livros e livros dos filósofos antigos que o nome do livro era O Homem-Deus, ou O Deus-Homem, por aí vai. Então, não é uma mentira, não é uma coisa, que não existe, isso nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer. Você vai receber, muito provavelmente, propostas de crescimento tão grande que você vai se achar Deus. Você não vai ter nada para te impedir, você não vai ter uma regra, você não vai ter ninguém para te dizer que você não pode fazer algo. Mas será que é válido a gente encaminhar por esse rumo aí? Versículo 6. A gente vai vamos falar do versículo 6 agora. Ele está bem no meio da mensagem, literalmente até, né, como de 1 ao 13, o 6 é mais ou menos o meio. Ele é o centro da mensagem, daí o título do qual eu tirei. Eu dei o nome de 3 pontos de queda, os quais a gente vai observar esses 3 pontos aí. A mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, 1. Atraente aos olhos, 2. E árvore desejável para se obter discernimento. Em outras traduções da Bíblia você vai ver assim, uma árvore agradável ao paladar, uma árvore bonita, né, agradável aos olhos, e uma árvore desejável para obter conhecimento ou entendimento. E daí eu faço um paralelo com o que você vai observar na Bíblia lá no capítulo 2, versos 16 de 1 João, que a Bíblia vai dizer o que é isso, o apóstolo João dizendo: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outras traduções isso aí vai dizer o que? A cobiça da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 pontos que eu quero comparar com vocês agora, tá? Primeiro, uma árvore que era boa para se comer, você compara com uma árvore com aquilo que a Bíblia vai dizer sobre agradável à carne, né, a concupiscência da carne. Uma árvore bonita, uma árvore frondosa, como vai dizer em outras traduções, quer dizer, a concupiscência dos olhos. Outra, uma árvore desejável para dar entendimento, daí a soberba da vida. Esses 3 pontos são os 3 pontos que fizeram a Eva cair. E são os pontos que provavelmente vão fazer qualquer pessoa cair em qualquer momento. E é por isso que a gente tem que analisar, como a Bíblia vai dizer que analisando o erro do outro, o sábio vai conseguir se manter sábio, né? Então, daqui a gente vai observar a seguinte coisa. Essa árvore que era boa para se comer, ela não era boa para se comer porque ela era gostosa, porque a Eva não tinha comido ainda, então ela não sabia o gosto da fruta, etc, etc. Ela observou assim, a árvore boa para se comer, por quê? Porque ela é uma fruta aparentemente saudável, uma fruta aparentemente bonita, tá madura, tá no ponto para comer. Outra, bonita, né? Agradável aos olhos, uma fruta que você vê como uma maçã, qualquer outra fruta, um exemplo da maçã mesmo, que é uma fruta bonita, vermelha, tal. E uma fruta que ele recebeu a promessa de obter entendimento, de aprender, de ser melhor, de subir, de crescer, etc, etc. Daí a gente observa os 3 pontos que fizeram Eva cair. Foi o desejo de ter algo que aparentemente era saudável, era bom, o desejo de ter algo que era bonito, que era legal e tal, e o desejo de ir além. Está escrevendo? Desculpa, vou até beber água. Vocês estão notando mesmo? Eu falei, mas eu acho que não tem nada. Vamos lá.
Terminou de anotar? Tá, vai terminar depois. Tá gravando, depois eu boto no YouTube, é R$10 o DVD, tá? Quem quiser. Brincadeira. Daí, vamos lá. Passando disso, vamos pro versículo 7 e 8. Rapidamente, a gente está se encaminhando pro final, porque são mais pontos para serem anotados do que muito falar, né? Versículo 7. Os olhos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos lá. Versículo 7, primeira coisa, consequência, quando você erra, quando você desobedece a Deus, faz algo daquilo que Deus te proibiu de fazer, você vai perceber que você está nu. Você vai ver o quão miserável você é diante de Deus, diante da desobediência que você teve para com Deus. Se você tem ainda algum amor por Deus no seu coração, ou alguma vontade de obedecer a Deus, com certeza você vai se sentir assim, como alguém que, Senhor, eu não tenho nada, eu fiz o que eu não devia fazer, e aí eu me constranjo, como diz a música, eu me constranjo com a glória de Deus, quando eu percebo que eu falhei, eu não devia ter feito isso, eu desobedeci ao Senhor, eu percebo, Senhor, eu não tenho nada diante de Ti, eu sou como alguém que está nu. E, obviamente, quando você percebe isso, você vai ter duas opções, duas formas de agir. Quando você desobedece a Deus e percebe que você é miserável, não tem nada, depende dele. Ou você vai correr para ele nu mesmo, desesperado, pedindo, Senhor, me ajuda, eu errei, eu falhei. Ou você vai fazer como Adão e Eva fizeram, você vai pegar a folha e vai se cobrir. Você vai tentar se esconder, você vai tentar se salvar pelos seus próprios meios, da sua própria forma, sabe? Você vai tentar cobrir a sua nudez do seu próprio jeitinho. Não preciso que Deus venha aqui, não, eu dou um jeito, tá? Eu boto a folhinha aqui, ele não vai nem perceber, tá tudo certo. Eu acho que eu já não estou mais nu, porque eu já estou tão bem vestido, que eu já não estou nem mais vendo a minha nudez, olha só que legal. Isso vai acontecer muito, a gente se veste tanto, né? Se cobre tanto de tanta coisa para que nós mesmos não nos vejamos como nós somos, que a gente acha que Deus não vai ver, a gente acha que Deus não vai saber quem somos nós, quem sou eu, porque eu estou tão armado, eu mudei tanto uma armadura e um estilo diferente de ser, que eu primeiro já não sei mais quem sou eu, e segundo, eu acho que Deus não vai saber. Será que aquele que pegou o homem do pó da terra, formou o seu corpo, soprou dentro dele narina e fôlego de vida, não vai saber quem você é por dentro? Atrás de tudo isso, atrás dessa carinha que você faz, ou atrás, sabe, de todo o jeito que você tem, ele não vai ver. Você acha que ele não vai saber quem você é de verdade? Você acha que ele não olha todo dia pra você quando você acorda e você se arruma e fica 40 minutos se maquiando e sai com uma cara que parece até outra pessoa? Se alguém casar com você, acordar do seu lado e falar, pô, não foi você que eu casei não, peraí. Essa semana eu vi uma foto que era assim mesmo, que tinha um processo de uma mulher se maquiando, né? Uma coisa terrível. Primeiro você vê o chupa-cabra do lado de cá, toda vermelha, cheia de coisa no rosto, não sei o que, tal. Aí depois uma foto do meio, um processo, já tava quase mais ou menos. Depois você vê aqui, tipo, a Ellen Roche, uma atriz, qualquer mulher da mais linda que você vai ver na face da terra, uma loura, tinha até o olho verde, a mulher mudou o olho com maquiagem, fez tudo, gente, cara crachado, tá ligado? Você olha assim, não é a mesma pessoa, não é o mesmo ser. Aí o cara pensa, tadinho, o cara casar com essa mulher, vai casar e fala, não foi com você que eu casei. Ou então bota uma máscara, sei lá, acorda, vai pro banheiro, não olha pra mim, só olha quando já estiver de volta maquiada, né? Porque é mais ou menos isso, sabe? A gente acorda, não quer nem se ver, não quer nem olhar pra própria cara, a não ser quando tiver com produto na cara. Aí tá ficando bonito, aí tá melhorando. Dependendo da quantidade de produto, eu vou ficando mais bonito. Se tiver menos dinheiro, com menos produto, eu fico mais feio. Acontece mais ou menos assim com as mulheres, né? O homem é a mesma coisa. Não, com o homem acorda, né? Bota a roupa e sai. A cara, do jeito que tiver, vai embora e tem que me aturar assim mesmo. Agora, foi exatamente isso que aconteceu. Eles se cobriram, eles tiveram vergonha de quem eles eram. Mas em vez de eles irem até Deus para resolver, Deus, eu errei, tá bom, tá, eu errei, o Senhor disse que eu vou morrer, eu morro, mas eles se cobriram, eles preferiram falar, não, peraí, eu vou dar um jeitinho, eu vou tentar resolver. E não só se cobriram de Deus, como eles se esconderam de Deus dentro do jardim de Deus. Eles se esconderam no meio das folhas, no meio das flores, das árvores que Deus criou e deu para eles, olha, eu criei isso aqui uma por uma, cada molécula, cada átomo dessa planta aqui, eu criei, eu escolhi tudo aqui, você está morando aí, você quer se esconder aí no meio, você acha que eu não vou te achar?
Assim como você tenta se esconder no meio da congregação, achando que Deus não vai te encontrar, Ele te encontra. Ele te acha. Ele olha pra você e vê assim, peraí, cara, eu sei que você não vem todo domingo, eu sei que você vem um domingo por mês, mas eu quero você aqui. Para de se esconder, para de fazer isso. Você está vendo a responsabilidade, você está vendo que eu estou te chamando, que eu estou indo atrás de você. Você insiste em se esconder dentro do lugar onde eu posso te achar, dentro do lugar onde eu posso tratar de você, que é dentro desse jardim. Não é possível. Deus olha e chama Adão e fala: ei, cadê você? Versículo 9 e 10, ele vai falar o seguinte, vai falar com Adão. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Primeira coisa, quem foi que a serpente falou? A mulher, né? Aí ele diz a mulher primeiro porque o nome Eva só vai ser dado depois disso, tá? Então, algumas traduções só que chamam de Eva, mas a maioria vão chamar a mulher porque Adão que deu o nome de Eva, e só depois disso tudo que aconteceu, tá? Mas a serpente foi falar com Eva, ela enganou Eva, Eva comeu a parada e deu para Adão a fruta, né? E aí depois o que Deus faz? Chama Adão. Peraí, o que está acontecendo? Novamente, volto para... Vou fazer, um dia quando eu for casado, eu vou fazer uma mensagem dessa toda só para casar. Mas enquanto a gente pode apertar um pouquinho quem namora e quem é solteiro também. A responsabilidade vai cair novamente em cima do homem, tá? A mulher errou, a mulher fez errado, não sei o que, quem é que Deus vai procurar? O homem. Vem você aqui, ela errou, depois eu falo com ela, mas vem você aqui primeiro. E daí eu tiro o seguinte: o homem era o chefe da família, tá? Aí vai agora um cutuque na costela dos líderes, tá? Todo mundo faz coisa errada, Deus vai em cima de quem? Da onde? Do líder. Deus vai em cima do líder. Não desvia não. Deus vai em cima de mim, Deus vai em cima do Antônio, do Tarso, vai todo mundo. Deus vai sempre em cima do líder. Depois Deus trata com o menino que fez errado, que errou e papapá, tal. Deus vai pegar o líder. Vocês aí. Mas isso aí é para demonstrar o quê? Existe uma responsabilidade, tanto sobre o homem na questão do namoro e casamento, como sobre o líder na questão ministerial. Adão, Eva errou, fez o que? Aconteceu, papapá, Deus vai chamar e falar: olha só, Adão, explica isso aí. Isso aí acontece comigo no trabalho, eu faço besteira, ou qualquer coisa que acontece, a diretora vai lá de cima, a diretora executiva chama o meu chefe, não vem falar comigo, mas chama o meu chefe, fala: olha só, o que ele fez aí? Aí ele explica, resolve lá. Aí ele vem até mim falar comigo. Isso aí é anarquia, é corporativa, qualquer empresa faz isso. Normal, tá? Outra coisa, ele vai até Adão e chega assim: Adão, peraí, você se escondeu, tudo bem, beleza, mas onde é que você está? Cadê você? Ele procura Adão e não só pergunta o que aconteceu. A primeira coisa que ele faz para Adão é chegar assim: Adão, onde você está? Adão estava escondido até então, né? E Deus chama ele e fala assim: Adão, onde você está? Cadê você, cara? Como se Deus não soubesse onde é que ele está. Como se Deus já não tivesse visto desde o início. O que ele queria? Ele queria que Adão saísse dali, saísse do meio das plantas, do meio dos arbustos e falasse: Senhor, eu estou aqui, tá? Me desculpa, eu fiz errado, tal. Eu estou aqui. E muitas vezes Deus sabe onde você está, onde eu estou, mas Ele chama porque Ele quer que você venha, que você dê um passo para frente e fale: Senhor, eu estou aqui. Sabe, o Senhor me vê todos os dias, o Senhor sabe o que eu sou e quem eu sou, e os erros, e quanto eu falho e faço errado, mas eu estou aqui, me perdoa, por favor. E é necessário dar esse passo, é necessário caminhar em direção a Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Eu só estou aqui, faz o que o Senhor quiser e justo seja o seu juízo, porque eu errei. E o que Adão responde? Senhor, eu estava nu, e porque eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi do Senhor. O medo e a vergonha tomaram conta profundamente do coração de Adão naquele momento. E por causa do medo e da vergonha, ele, ao invés de ir para Deus, ele se escondeu profundamente de Deus. Ele saiu e falou assim: não, deixa ele passar. Que a Bíblia vai dizer que Deus passava todos os dias pela tarde ali, né, no jardim e tal, e batia um papo com Adão, falava com ele, explicava um pouquinho e tal, herbologia, explicava como é que eram as plantas, tal, e ia embora. Falava: beleza, amanhã eu volto, no mesmo horário, tá?
Um dia Deus chegou lá e Adão não estava lá, estava escondido, chamou, falou assim, eu me escondi, eu estava nu, eu me vesti, mas o fato de eu ter me vestido e me cobrido só onde eu estava nu, com as folhas não foi o suficiente. Eu não queria nem que o Senhor visse a minha cara, sabe? Eu não queria somente estar coberto por alguma coisa e olhar para o Senhor assim, né? Mas eu queria que o Senhor não me visse. Eu quero estar no teu jardim, mas eu não quero que o Senhor me veja, olha isso. Eu quero estar no lugar que o Senhor me colocou, mas eu não quero te ver, porque eu errei. E aí começa o princípio da rebeldia do homem, o princípio da desobediência de Adão, que leva a essa rebeldia de todo homem para com Deus, homem e mulher, né? A gente erra, a gente falha, ao invés de a gente pedir, Senhor, me ajuda e tal, a gente se esconde e fala, não, eu não quero que Ele me veja, não quero nunca mais vê-lo, não quero mais saber desse Deus. Porque na verdade a gente tem medo do julgamento de Deus, a gente tem medo daquilo que Deus vai fazer, e muitas vezes é só a gente vir que, sabe, quanto mais a gente esconde, pior vai ser. A Bíblia vai dizer, Davi lá nos Salmos vai dizer, enquanto eu encobri os meus pecados, a tua mão pesou sobre mim e apertou meu coração. E vai dizer ainda, se eu não tivesse confessado os meus pecados todos, o Senhor ainda continuaria a pesar a minha mão e eu nunca me veria livre disso. E ele vai falar, a partir do momento em que eu confessei a Ti, eu me vi livre, eu me vi melhor, eu me vi aliviado. É necessário esse arrependimento, é necessário essa ida até Deus e chegar assim, desculpa, eu me escondi, etc e tal, eu tô aqui, mas eu não sei o que fazer mais, sabe? Como um homem desesperado que falhou com um Deus poderoso e santo, que deu tudo para ele, e deu uma única ordem, e esse homem não conseguiu obedecer, tudo bem, mas ele não só não obedeceu, como ele não quis mais ver Deus, ele não queria mais saber de Deus. Vou embora, vou sumir, nunca mais quero que Ele me veja. E aí eu volto para o Salmo 139, para onde eu fugirei da Tua face? Para onde eu vou me esconder da face de Deus? O salmista vai dizer, se eu for para o céu, o Senhor está lá. Se eu for para o inferno, o Senhor ainda está lá comigo, está me vendo. Se eu montar minha cama em qualquer outro lugar do planeta, o Senhor ali me vê. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os céus e a terra dele está sobre o pé de Deus está sobre a terra. Uma vez eu estava conversando com os meninos e definindo assim, a Bíblia diz que, como é que é? Lembra? O tamanho de Deus? A gente fala assim sobre isso, fala que a cabeça de Deus está sobre os céus, não é isso? E o pé de Deus está sobre a terra. A gente pensava assim, qual o tamanho de Deus, né? Ficava brincando assim, filosofando, inventando. Qual o tamanho dele, se ele fosse mais ou menos isso, né? O pé dele está aqui na terra e a cabeça dele está lá no céu. Deve ser bem grande, né? A gente ficava brincando, zoando com isso. Mas a verdade é a seguinte, aonde eu estou ele me vê, aonde eu estou ele pode me tocar. Em qualquer lugar ele pode encostar em mim. Não tem uma área da minha vida que a mão dele não me alcança. A Bíblia vai dizer o seguinte também, lá em Isaías 59, os olhos do Senhor não estão agravados como quem não vê, ou a sua mão não consegue, não é que a mão dele de Deus não consegue te alcançar, mas são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É como assim, Deus está aqui, eu estou aqui, o pecado está no meio, o pecado que me atrapalha de chegar até Deus, e atrapalha, entre aspas, Deus de chegar até mim. É necessário que eu saia do meio dos arbustos, que eu saia do meio das árvores do jardim e vá encontrar com Ele, mesmo com folhas, com frutos, com tudo cobrindo a minha pele. Ele vai me descobrir, Ele vai ver quem eu sou, e aí Ele vai me tratar, vai me curar, e vai mudar quem eu sou, vai mudar o meu jeito, vai me transformar. Depois do versículo 13, não vamos ler agora, porque é uma outra passagem imensa, da qual Deus executa o juízo dele sobre a desobediência de Adão, Eva e a serpente. Ele dá uma maldição para cada um. Daí não convém de falar, que senão a gente teria que tomar um outro culto inteiro só para falar disso. Mas até lá, o 11 e o 12, a gente tem o seguinte também, 11. E Deus perguntou a Adão, tá? Quem foi que disse para você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu te proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. 13, para a gente fechar. O Senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Tá? E o que a gente acha aqui? Primeiro, versículo 11. A desobediência do homem tira dele a inocência. Quem foi que disse para você que você estava nu, Adão?
Porque a Bíblia vai dizer, lá no início, antes, que ele já estava nu há muito tempo. Os dois já estavam nus e não sentiam vergonha. Eles só passaram a olhar para si e sentir vergonha da sua nudez depois que eles pecaram contra Deus. Ou seja, a desobediência contra Deus, o pecado, a rebeldia do homem contra Deus, tira dele a inocência, tira dele a pureza de saber quem ele é e não sentir vergonha de si próprio diante de Deus. E aí o homem passa a sentir vergonha, ele passa a se sentir impuro diante de Deus, e por ele se sentir impuro, ele se desespera. E por se desesperar, ele some, e sai da presença de Deus, e some, e não quer mais, ele se esconde. Deus perguntou, peraí, você já estava nu o tempo inteiro, mas o que foi que mostrou para você que você estava nu? Aí ele vai dizer, peraí, você comeu da árvore que eu te você comeu da árvore da folha que eu te disse para não fazer? Ou seja, você fez aquilo que eu disse para não fazer? Você desobedeceu, você fez exatamente o contrário, né, do acordo, do combinado. Aí o que ele faz? Como um bom homem, assume seus erros. Não, fez o que? Olha só, foi a mulher que o Senhor me deu aí, a fruta, e mordeu, já veio mordida na minha mão, eu só terminei. Qual é o grande problema? A gente vai ver o 13 também. Tudo bem, Deus pega, tudo bem, a mulher que tu me deste, tá, vou ter a mulher que eu te dei, né? Mulher, o que você fez? Foi a serpente aí, ela me enganou e por acaso ela me enganou, a folha veio parar na minha boca comigo. Tá? Terceirizou a culpa, os dois. Pegaram a culpa e jogaram pra cima de outro. Não quiseram assumir. Senhor, eu errei, eu comi mesmo, mastiguei, tava gostosa, mas tá errado. Não, pegou e falou, olha só. Primeira coisa que Adão faz, o homem faz o tempo inteiro, pelos seus erros, é colocar a culpa em Deus e no outro. Olha só, foi a mulher que o Senhor me deu, tá? Primeiro, é a mulher que me arrebentou, que me fez cair, e outro, foi o Senhor que me deu. Então, o Senhor que errou aí, criou errado, puxou, pegou da costela errada, né? Era para ser mais acima, alguma coisa tá errada. O que o homem vai fazer? Vai botar a culpa em Deus o tempo inteiro. Eu me desviei porque Deus não deixou. Isso acontece muito, tá? Acontece muito e é uma coisa bem triste até, não vou nem falar brincando porque é triste mesmo acontecer casos de eu me desviei porque eu tinha uma mãe, um parente que tinha uma doença, eu pedi tanto a Deus para curar, morreu. Não quero mais esse Deus para minha vida. Ele matou a minha mãe, a minha avó, meu tio, meu irmão. Meu irmão morreu, assalto, doença, qualquer coisa. Não quero mais esse Deus. Que Deus é esse que deixa alguém morrer, que faz isso, que faz aquilo? Que Deus é esse que eu oro, vou para a igreja todo domingo, todo dia eu fico doente, alguém morre na minha família? Aí o homem faz o quê? Bota a culpa em Deus, bota a culpa no outro. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Eu me desviei porque ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca cuidou de mim, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca fez aquilo, ninguém nunca me chamou, ninguém nunca ligou para mim, para minha casa, etc, etc, etc. E assim como no versículo está aqui, a culpa foi realmente de Eva, porque ela que pegou e deu para o homem, a culpa também foi do homem, porque ele aceitou e comeu. Então, fazendo essa analogia, é errado sim. Alguém vem para a igreja, eu não recebo, não falo, não dou um oi, papapá, tal. A pessoa corre o risco de ir embora por causa disso, sim. Mas também não é 100% culpa minha. A pessoa também tem que, peraí, eu estou aqui por causa de quê? Eu estou aqui para fazer amigos ou eu estou aqui para buscar Deus, para mudar, para ser uma nova criatura? Sabe? Eu fiz muitos amigos aqui. Praticamente 99% dos meus amigos eu fiz na igreja, assim como muitos adolescentes. Mas eu também perdi muitos amigos. Por mundo ou por causa da distância, etc, etc. Eu fui embora por causa disso. Sabe? E tanta gente aqui que foi a mesma coisa. Fez amigos, etc, etc. Mas também perdeu muitos amigos. Não foi embora. Por quê? Qual é a diferença? Sabe? Aonde está o meu foco? Aonde está a essência da minha vida, do meu viver? Sabe? Ao ponto de eu chegar igual ao salmista e falar: Senhor, se a minha mãe e o meu pai me abandonarem, eu vou ficar muito triste, mas o Senhor continua sendo a razão da minha vida, da minha existência, de tudo que eu sou. E eu não vou desistir. Sabe? Se os meus amigos me deixarem, o Senhor é o meu melhor amigo. Eu não vou me perder de Ti, não vou deixar o Senhor ir embora. Com essa terceirização da culpa, infelizmente é uma coisa muito triste que acontece em qualquer comunidade, qualquer igreja, ou qualquer vida, mas é algo que tem que ser tratado dos dois lados.
Tanto de Eva não pecar, como de homem não aceitar a fruta que ela deu, tá? Se é que vocês entenderam. E aí ele vai e fala aí ele chama Eva e Eva fala o seguinte: ó, foi a serpente. Qual é o outro problema? Primeiro problema, a gente bota a culpa em Deus. Segundo, a gente bota a culpa no outro. Terceiro, a gente bota a culpa no diabo. Foi o capeta que derrubou a minha família, me destruiu, me derrubei, não sei o que, papapá. O diabo está se levantando, sai, não sei o que, faz, acontece, papapá. E assim como todo o versículo 13 ele te observa, o diabo enganou Eva sim, mas ela também se deixou ser enganada. E aí, como eu disse no início, existe um inimigo e ele engana, e ele atrapalha, e ele derrota se você der mole. Mas se você der mole, se você não der mole, vai, meu irmão, não vai conseguir. Tô firme em Jesus Cristo na rocha, não vai me derrubar. Amém? 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 Amém. Não vai derrubar, meu irmão. A questão é o seguinte: quem a gente está botando a culpa pelos nossos erros? De quem é a culpa pelo meu erro? Olha isso. Se eu botar essa frase no Facebook, vai dar uma loucura terrível. De quem é a culpa pela minha culpa? De quem é a culpa pela minha falha? É minha? É de Deus? É do Ederson? É do diabo? De quem é a culpa? Não sei. O fato é o seguinte: acima de tudo, nós temos que buscar nos apresentarmos a Deus em meio às nossas falhas, nossos erros. Fala: Deus, não importa de quem é a culpa, se o diabo fez, ou se fulano me maltratou, ou se o Senhor trabalhou e deixou alguma coisa acontecer pelos seus motivos que eu não vou questionar, eu não sei. Eu sei o seguinte: a minha parcela de culpa por tudo eu coloco nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, me ajuda. Ah, mas fulano não vai resolver. Não importa, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa diante de Deus. Eu não sou uma congregação, eu não sou um conjunto, eu não sou um grupo de WhatsApp, uma lista de transmissão. Eu sou uma pessoa diante de Deus. E Ele vai chamar um por um e falar: olha só, e aí? Aí você vai dizer: ah, fulano não, fulano não. E você? Como é que tá? O que houve? Por quê? O que aconteceu? Ele vai chamar um por um. Tem que estar preparado para responder. Se você olhar para o lado para pensar em botar a culpa em alguém, já era. Não adianta. Senhor, eu assumo a culpa. Eu recebo, essa culpa é minha. Eu peço que o Senhor me livre. E assim como pela culpa dos nossos pecados nós devemos ir até Deus e assumir, nós temos ainda, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento inteiro, a graça que nós recebemos, o presente que nós recebemos de Deus, que um homem, que não fez nada disso, que não comeu árvore, que não comeu da plantinha, não fez nada, não deu a plantinha para a mulher, não pisou na serpente, não fez nada disso, não mexeu, não apoiou para a serpente, nada disso. Esse homem que não fez nada de errado, absolutamente nada de errado, teria todos os motivos para não ter sofrido uma gota de sofrimento, de sangue, de nada. Esse homem pegou e falou: Senhor, se fulano errou, eles erraram, etc, etc, etc. Eu assumo essa culpa, tá? Essa culpa é minha, pronto. Se é para livrar eles, se é para poder ajudar, se é para poder melhorar o estado deles diante do Senhor, eu assumo essa culpa. Ela é minha, tá? Agora, que o castigo caia sobre mim, que a punição pelos erros deles caia sobre mim, porque eu não quero vê-los sofrer, não quero vê-los morrer, como disse no versículo. A Bíblia vai dizer que esse homem foi Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que por um homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. E aí foi a rebeldia, a desgraça, a morte, as doenças, todas as coisas entraram no mundo. E vai dizer também que por um homem, esse pecado foi extirpado, completamente exterminado da face da terra, que foi por Jesus Cristo.